Você do nosso combinado, que se porventura alguém ao seu lado está sem a Bíblia, você estica o braço para que ele leia no seu smartphone, para que ele possa ler de repente na sua Bíblia física, fique à vontade. Mas o texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 3, acompanhe comigo, que o texto diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu um lugar de longe. O versículo 5 diz assim: então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Guarde essas palavras: depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e, ao colocar sobre Isaque seu filho, ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. E o versículo 7 diz assim: Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis aqui meu filho. E Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8 diz: Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e deitou o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E o versículo 12 diz o seguinte: então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí disse: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. E o versículo 18 diz: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E o versículo 19 conclui dizendo: então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou ali a sua residência. Quero fazer não fez sua Bíblia, mantenha ela aberta por gentileza, mas eu quero pegar alguns pontos importantes aqui da história para que a gente comece o nosso diálogo nessa manhã. Só para a gente poder relembrar do contexto. Abraão já era uma pessoa de idade, ele e a sua esposa, quando começa a se cumprir na vida deles a promessa deles terem um filho. Promessa essa que os cabelos já estavam grisados, a idade já estava avançada, e você vai bem se recordar, e as crianças do departamento vão me ajudar, que até risos aconteceram sobre aquelas falas que chegaram para eles de terem um filho. Nossa, mas a gente já é tão de idade, será que é isso mesmo? E agora pensa, algo tão desejado, algo tão esperado. O Senhor vira para Abraão e fala assim: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho. E se você lembrar das nações vizinhas,
Se você lembrar o que acontecia nos outros rituais das outras adorações das nações vizinhas, você vai se lembrar que lá era oferecido pessoas, sacrifícios humanos eram feitos a deuses estranhos. E parece que o pedido que o Senhor estava fazendo a Abraão parecia um tanto quanto estranho se nós olharmos dentro desse mesmo cenário, de que até então Deus não pediu sacrifícios humanos. Mas ali nós começamos a ver um chamado de Abraão acontecendo, um chamado de fé, chamado esse que faz com que ele obedeça à voz do Senhor, que faz com que ele entenda aquilo que há de acontecer, ainda que ele não conheça todos os fins, mas se dispõe a seguir a vontade do Senhor. E quando nós olhamos para uma cena como essa, a gente fala assim: nossa, mas será que a fé de Abraão era uma fé cega? Era uma fé que simplesmente Deus falou, está falado? Como é que é esse negócio? Deus fala até os dias de hoje, Deus comunica com nós através da sua palavra. Por que as pessoas hoje não seguem? Por que naquela época um diálogo rápido ali já foi o suficiente para poder obedecer aquilo que era a voz mandada de Deus? Quando nós começamos a aprofundar dentro da história de Abraão, nós vimos ali um pai que foi ao longo de toda a sua vida estabelecendo um relacionamento íntimo para com Deus. Não começa aqui a história de Abraão, não começa aqui o momento da primeira obediência de Abraão, não começa aqui o momento onde que Abraão agora se conecta inteiramente com Deus. Na verdade, a obediência de Abraão ela já tinha se dado muito tempo antes. Se a gente fosse recapitular, teriam tantas cenas que a gente poderia lembrar do momento onde que Abraão e Deus se demonstram extremamente íntimos, pessoas próximas. E aí eu quero tirar uma primeira lição com você aqui nessa manhã, você que é pai, você que é responsável por uma criança. O seu relacionamento com Deus, ele já tem que estar em andamento há muito tempo. Mas talvez a gente olhe e pense assim: existem alguns pontos que precisam ser melhorados, alguns pontos que precisam passar por transformação, e é verdade. Quantas vezes a gente se olha no processo de criação dos nossos pequenos, no processo de educação das pessoas que estão ao nosso redor, entendemos que existem diversos pontos de melhoria, mas qual tem sido o nosso esforço, qual tem sido a nossa dedicação, qual tem sido o nosso empenho para estabelecermos uma relação íntima para com Deus, e através dessa relação íntima para com Deus, nós nos tornarmos exemplo para as outras pessoas. Sabe, quando a gente começa a olhar a história de Abraão, e a gente percebe um Abraão que diz assim: Senhor, eis-me aqui. E um Abraão que vira e fala para os homens assim: ei, nós estamos aqui já chegando perto do local do holocausto, fiquem aqui, porque depois que eu e meu filho Isaac, nós terminarmos a nossa adoração, nós vamos vir para cá e vamos voltar com vocês para casa. Só que vocês lembram que quem que Deus tinha pedido a ele para poder ser sacrificado ali? O seu próprio? E como é que ele vira para os servos agora e diz assim: esperem aqui porque nós vamos voltar juntos para casa? Quando a gente vai até o texto de Hebreus, no capítulo 11, nós temos um panorama um pouco mais intenso a respeito dessa história, e eu gostaria de rapidamente citar com você, dizendo que no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, nós temos ali sendo apresentado novamente a história de Abraão, e há uma amplificação dizendo que Abraão, ele tinha tanta confiança em Deus, que ele sabia que ainda que ele sacrificasse o seu filho, Deus o ressuscitaria. Dá para poder construir uma confiança dessa da noite para o dia? Dá para poder dizer que foi o acaso que trouxe essa relação de Abraão para com Deus? Houve tempo, houve dedicação, houve entrega, houve comunhão, houve busca, houve estudo. E nós precisamos entender que o nosso papel, enquanto pessoas influentes para as nossas crianças, influentes para os nossos jovens, influentes para os nossos adolescentes, influentes para os de mais idade do que nós temos um papel importantíssimo de estabelecer um relacionamento para com Cristo,
para que esse relacionamento nosso com Cristo possa provocar um outro cenário, uma influência positiva na vida das outras pessoas. Quando nós olhamos para a obediência de Abraão, nós podemos identificar como sendo uma obediência completa, uma entrega total à vontade de Deus. Nós podemos ver uma obediência amorosa, obediência essa motivada pelo amor e não pelo medo. Uma obediência imediata, a ordem do Senhor foi dada, a ordem do Senhor foi executada. O que demorou era só a caminhada, 3 dias para poder chegar lá. Mas era uma obediência imediata à voz do Senhor. Uma obediência que ela era cheia de informações, era uma obediência que ela não era cega. E sabe, queridos, se nós queremos começar a fazer a diferença na vida das outras pessoas, se nós queremos também sermos utilizados para com Deus, nós precisamos estabelecer um relacionamento para com Deus, mas nós temos que entender qual que é o papel de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes essa frase ela é trocada. Muitas vezes é qual que é o papel que eu tenho na vida de Deus. E a gente começa a inverter esses processos. Ellen White, ela traz uma citação na orientação para a criança, dizendo que é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. Só que vai se passando os anos e a gente começa a inverter alguns processos. A gente começa a queimar algumas etapas. E quando de repente a gente não segue o mesmo exemplo de Abraão, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de estarmos conectados com Deus, nós agora começamos a terceirizar. Foi bem destacado aqui que a igreja ela tem inúmeras ferramentas importantíssimas que fazem parte da construção do desenvolvimento das nossas crianças. Mas isso começa onde? Começa no lar, isso começa em casa. Quando a gente vai até o lar adventista, Ellen White diz assim: as relações da família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos estabelecidos e dirigidos em harmonia com o plano de Deus são maravilhosos auxílios na formação do caráter cristão. E aí talvez você fale assim: ai, estou buscando aí ajuda agora para o meu filho. Eu estou buscando agora orientação. Não que você não deve buscar, você tem que buscar. Mas muitas vezes, por nós não termos feito o papel dentro de casa, por talvez nós termos negligenciado diversos momentos de relacionamento para com Deus, de intensificação da nossa comunhão para com Deus, algumas coisas vão acontecendo e daqui a pouco, para a gente poder voltar ao processo inicial, ele é mais difícil. E quando nós olhamos para a formação, o desenvolvimento das nossas crianças, nós temos que entender que existem algumas etapas da vida que são importantíssimas. Quando nós olhamos o período de formação dos 0 a 5 anos, momento esse de confiança total, de uma formação, de uma dependência dos pais ou de repente dos provedores que ali estão, gigantesco. Quando nós olhamos dos 6 aos 11 anos, nós vemos agora o desenvolvimento do entendimento moral. E você que tem criança aí, você deve estar assim: eu já não estou aguentando tantos os porquês lá em casa. Porque tudo que eu falo é por quê. Mas eles precisam ser respondidos. As crianças, elas precisam de atenção. Elas precisam de qualidade de tempo. E aí de repente vem a adolescência, né? Os 12 e até os 18, e aí é o momento onde que a gente, muitas vezes até de forma pejorativa, dá algumas classificações para essa etapa da vida, mas é onde começa a ser colocado em prática, começa a ser testado agora, fora do reduto do lar, todo o conhecimento que foi aprendido dentro de casa. E quando a gente chega na fase adulta, 19+, nós temos um processo de amadurecimento da nossa fé. Nós temos um processo agora de transição acontecendo, onde que muitas vezes a presença dos nossos pais, elas já não está mais.
dos nossos cuidadores já não estão ali mais. Momento esse onde que o departamento infantil já não se faz mais presente. Clube de aventureiros e desbravadores, a não ser que você seja conselheiro. Não é que você esteja só, mas agora é hora de colocar em prática todo o seu conhecimento. É hora de colocar em prática tudo aquilo que foi sendo absorvido ao longo da vida. E aí a gente faz uma outra citação que eu gostaria de compartilhar contigo do livro Educação, página 25, quando ela diz assim: os hábitos formados nos anos de infância, lá no começo, em toda essa dedicação inicial, tem um poder tremendo durante todos os anos posteriores, principalmente quando a gente fala a respeito da nossa vida adulta. Só que sabe o que tem acontecido? Quanto mais o tempo passar, muitas vezes se negligencia os primeiros anos de vida de uma criança. O menino não entende nada. Esse menino ainda está pequeno, não consegue processar esse tipo de informação não. Não, tem que deixar ele à vontade mesmo, porque isso ainda não entra na cabeça dele não. Deixa eu falar um negócio para você, e eu quero começar primeiro falando sobre relacionamento seu com seu filho, relacionamento seu para com Deus. A partir do momento que está no ventre, comece a contar histórias, comece a conversar, comece a dizer o quanto que ele ou ela é especial, ou eles. Mas é justamente ali que precisa começar essa formação. Não é depois, quando de repente agora chegar um entendimento, que muitas vezes alguns vão estipular, o entendimento só começa depois dos 6, dos 7. Não, se você for deixar para poder fazer isso com 6, com 7, me desculpa, mas a chance de você talvez conseguir retornar às origens vai ser muito difícil. Porque é justamente naquele momento ali onde que a criança está sendo apresentada ao mundo. É ali que ela tem a oportunidade de ouvir dos seus cuidadores, tem a oportunidade de ouvir dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, ou quem quer que estiver exercendo essa função. Tem a possibilidade agora de experimentar o que é adoração. E muitas vezes a gente fala assim: para que estudar a lição com as nossas crianças? Para que culto familiar? Coitado do menino, está lá dormindo, deixa o bichinho dormir um pouquinho mais. Você acha que quando ficar grande vai criar o hábito? Alguns criam, é verdade. Talvez você seja uma prova viva de alguém que aprendeu a fazer o culto familiar depois de grande. É dar trabalho. É diferente de quando você transforma em um processo natural, em etapas do desenvolvimento humano. É por isso que os hábitos formados nos anos de infância têm mais influência na formação do caráter e no direcionamento da vida do que todas as instruções e os ensinos dos anos posteriores. Talvez você olhe e fale assim: mas minha criança, ele só consegue ir até o momento da escola sabatina. Chegou o momento do culto, é o momento que ele vai se dispersar, a fala já é mais direcionada para os adultos. Deixa eu te falar uma coisa: talvez a criança ela não esteja com um olhar fito aqui, mas a depender do que estiver acontecendo, rapidamente as informações elas são processadas. Por muito tempo a gente ouvia dizer assim: vai ter um velório, não leva a criança no velório não. Não estou dizendo que isso tem que ser a realidade de todo mundo, mas a criança ela também precisa entender o que é o luto. Ela também precisa passar, ainda que seja com o entendimento dela, por essa fase. E muitas vezes nós vamos criando uma super proteção, nós vamos criando uma bolha, e quando a gente menos assusta, nós estamos lidando com jovens, com adolescentes, com adultos que não sabem dirigir a sua própria vida. E muitas vezes, se não dirigir a sua própria vida, não se limita somente ao campo espiritual, mas se limita a uma dependência por completo, porque fases da vida elas vão sendo negligenciadas. E aí o livro de 1 Coríntios, eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. Texto bíblico:
através da carta de Paulo, traz uma informação importantíssima que eu gostaria que você trouxesse para dentro da sua realidade nos dias de hoje. Capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz assim: sejam os meus, como também eu sou imitador de... Ei, olha aqui. Se nós colocássemos uma câmera 24 horas na sua vida te acompanhando, para uma criança poder assistir, pensa naquela criança boa de pergunta, e você com a câmera 24 horas ela te assistindo, será que ela conseguiria identificar na sua vida alguém que é imitador de Cristo? Sabe por que eu estou te dizendo sobre uma câmera de 24 horas? Porque nesse ambiente aqui é fácil. Mas nós precisamos entender que a nossa conexão para com Deus, o nosso relacionamento para com Deus, ele não é algo momentâneo, ele tem que ser algo constante, ele tem que ser algo presente, ele tem que ser algo que nós temos que vivenciar a todo momento, e ainda que a gente fale, mas Deus está aí para a gente poder se arrepender e buscar nos reconciliar com Ele. Mas nós precisamos entender que as nossas crianças, elas utilizam muito do nosso exemplo. Eu posso falar isso com propriedade dentro de casa. Eu aprendi muito do exemplo dos dois lá dentro de casa. Eu posso falar sobre essa igreja que eu cresci aqui, sobre as influências que eu fui recebendo aqui. O dia que Rodrigo olhou para um pirralho lá no fundo da igreja e falou assim: menino, vem ser sonoplasta na igreja. O dia que Josafá, o dia que Josafá viu o menino, todos os ensaios, virou e falou assim: vem cá, vamos testar essa voz para ver quem que sai aqui na frente nesse coral. Sabe, queridos, influências que vão acontecendo, imitadores de Cristo, pessoas que foram apresentando Jesus, pessoas que foram mostrando o quão importante era servir a Jesus. E é por isso que eu preciso que você reflita, não só você que é pai, não só você que é mãe, porque existem influências extremamente relevantes da nossa comunidade religiosa aqui. Se as pessoas olharem para vocês, se as crianças olharem para vocês, é capaz de dizer: eu sou um imitador de Marcelo Gabriel, porque ele é um imitador de Cristo. Muitas vezes nós terceirizamos o processo de desenvolvimento espiritual, o processo de educação, e damos a total responsabilidade para o outro, quando ela, na verdade, ela é nossa. E quando eu digo nossa, eu digo daqueles que estão dentro de casa, daqueles que estão aqui dentro da igreja. Quantas pessoas não viram e falam assim: olha, eu me tornei um desbravador. Eu até estou longe dos caminhos do Senhor, mas eu nunca vou esquecer do meu lema. Quantas pessoas que falam assim: era lá na escolinha que tinha... Uma vez a gente foi dar um estudo bíblico para um rapaz, e aí esse rapaz força de expressão, ele já com seus 50 e alguns anos, ele virou e falou assim: Ednardo, durante toda a minha infância, a família que eu morava me levava para a igreja, e lá tinha um velcro, e a gente colava umas figurinhas sempre que cantava as musiquinhas no sábado. Há mais de 40 anos passados, e na memória dele guardava a experiência que ele viveu onde? No departamento infantil. Sabe, queridos, a importância de nós apresentarmos Jesus, a importância de nós sermos imitadores de Cristo, a importância de as pessoas enxergar em nós uma esperança para esse mundo. E agora vem então o momento da confiança de Isaac. O momento da interação de Isaac é um momento muito especial, porque a pergunta que Isaac faz é assim: deixa eu romper o silêncio aqui, meu pai. Nós estamos aqui com a lenha, nós estamos aqui já com fogo, já estamos aqui já preparados para poder, encerrar com a vida do cordeirinho. Olha, pai, cadê o cordeiro? E por mais que talvez você vai pensar em todo o aspecto emocional que essa cena envolve, mas eu quero te convidar a olhar por uma outra ótica. Isaac sabia exatamente como adorar a Deus. Senão não viria uma pergunta como essa: está faltando algo na adoração? Você está entendendo, através dessa ótica, a importância de nós, desde pequeno, demonstrarmos
mostrarmos aos nossos pequenos a importância da adoração a Deus, do relacionamento para com Deus, da comunhão para com Deus. Porque se de repente Isaac não tivesse presenciado aquela cena antes, se talvez Isaac não participasse dos momentos de adoração da família, nunca que Isaac viraria e falaria assim: meu pai, cadê aqui o cordeiro? Mas a pergunta de Isaac demonstra alguém que sabia exatamente o que era o processo de adoração, como que se dava um culto, como que se dava a conexão para com Deus. E como nós temos apresentado isso para as nossas crianças? Como nós temos ensinado a eles dentro de casa sobre como se portar dentro do culto familiar? Muitas vezes o culto familiar ele é dirigido com tantos estímulos concorrentes presentes ali dentro do ambiente. No momento onde que a neuroplasticidade, onde que nós estamos falando ali sobre as relações sinápticas acontecendo a todo vapor, mas ser todas elas desperdiçadas de repente com algo que não vai agregar em nada. Mas a pergunta de Isaac, a pergunta dele é fantástica, porque ele pergunta assim: meu pai, nós temos tudo aqui para poder adorar, mas está faltando uma coisa, cadê aqui? Cadê o cordeiro? Isso demonstra alguém que sabia exatamente como adorar a Deus. Alguém que tinha passado pela experiência de se conectar com Deus em família, que sabia de todos os ritos e de todos os itens necessários. E aí eu preciso te apresentar que muitas vezes nós negligenciamos o ensino das nossas crianças, a adoração, através também dos seus recursos financeiros. Ei, pai, mãe, ensina as suas crianças desde pequeno como adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Não pensa que quando ele chegar aos 18, 16 é que ele vai aprender sobre a relevância desse tema, que não vai não. Vai dar trabalho. Pode acontecer? Pode, mas vai dar trabalho. Sabe, queridos, muitas vezes somos nós os principais responsáveis de criar um distanciamento das nossas crianças com Deus. Muitas vezes nós estamos no ambiente até apropriado para adoração. Muitas vezes nós criamos no nosso lar um lugar para adoração, mas muitas vezes as nossas falas, elas distanciam as pessoas da adoração. E quantas vezes crianças, jovens, adultos ou pessoas de mais idade ao seu redor escuta de você que deveria ser um imitador de Cristo, mas é alguém que prefere utilizar da sua saliva, prefere utilizar das suas palavras para de repente falar a respeito de algo que você não concordou no culto, para de repente falar sobre alguma decisão que a igreja tomou e que você não concorde, e você espera que essas crianças aprendam a amar a Cristo? Se você, que é a pessoa que está ali apresentando elas o relacionamento com Deus, é o mesmo que de repente está desperdiçando palavras, e a gente sabe que a igreja de Deus ela é perfeita, é eu que não sou perfeito, é você que não é. Todos nós debaixo desse sol pegamos, eu dizia Paulo, né? Mas nós precisamos apresentar para as nossas crianças que a cooperação que existe do lar, a igreja, ela é uma extensão daquilo que acontece dentro de casa. E é por isso que para nós termos uma educação religiosa eficaz, nós precisamos desses dois itens trabalhando juntos: casa, igreja, casa, igreja, casa, igreja. E aí quando a gente percebe, inclusive Paulo, parabéns pela lição, quando nós percebemos as crianças que estudam a lição da escola sabatina, quando nós observamos os adultos que estudam a lição da escola sabatina, 95% eles não saem da igreja. Mas quando a gente negligencia todo o conhecimento, toda a educação que Deus dá, a probabilidade de você tomar outros caminhos é grande. Principalmente no mundo onde que as pessoas hoje valorizam somente os rótulos, onde que as pessoas rapidamente batem um olho na mensagem, olhou o jornal, o diário, já compartilha e divulga isso. Quando nós estudamos a lição da escola sabatina, nós conseguimos ampliar o nosso aprendizado cada vez mais. Na igreja na qual nós fazemos parte no momento, nós lançamos um desafio para a igreja.
quem não tivesse a lição da escola sabatina, que nos procurasse, porque a gente ia doar a lição da escola sabatina. Nós queremos ver uma igreja que estuda, uma igreja que se alimenta da palavra de Deus, uma igreja que está pronta para poder fazer a diferença. Porque muitas vezes a gente vem aqui, consome boas músicas, consome uma bela apresentação das crianças, consome o sermão que aqui está, mas o nosso papel agora é de também alimentarmos outras pessoas, de nós aprofundarmos o nosso conhecimento naquilo que Deus quer, o relacionamento que está estabelecido entre Deus e a pessoa que passou a lição da escola sabatina aqui, não é o suficiente se você também não criar a mesma conexão que a Ana Paula criou durante o estudo, durante a semana. Quando nós chegamos aqui, aproveitamos de louvores belíssimos que acontecem aqui, eles não podem parar por aqui, eles precisam chegar até a extensão do seu lar. Nós temos em nossas mãos ferramentas de apoio importantíssimas. Dentre essas ferramentas nós temos inclusive a educação adventista. A educação adventista tem se tornado uma ferramenta importantíssima de evangelização, de preparação de cidadãos para o céu. Sabe, queridos, nós precisamos continuar investindo nas nossas crianças, nós precisamos continuar dedicando tempo a elas. E Ellen White, ela escreveu no livro Educação, página 13, dizendo assim: a verdadeira educação significa mais do que seguir certo curso de estudos, é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. Ontem a gente recebeu um desafio. A gente foi convidado para poder ir para um grupo de jovens. Falaram assim: Ednardo, a gente gostaria de conversar sobre ideologia de gênero. Estávamos lá em aproximadamente uns 30 jovens para poder conversar a respeito desse tema. Eu não vou entrar nele aqui porque a gente precisaria de umas 2 horas. Mas existem perguntas que são feitas dentro do lar, que muitas vezes nós não vamos nos sentir preparados para responder, mas que muitas vezes é lá dentro da educação adventista, muitas vezes vai ser lá nos aventureiros, vai ser lá nos desbravadores, vai ser lá na escolinha, vai ser aqui na classe da escola sabatina, que muitas dessas perguntas elas serão respondidas. Mas quando a gente deixa de ter esses momentos de comunhão, esses momentos de interação para com o nosso Deus, nós colocamos tudo a perder. E muitas vezes nós formamos as pessoas para poder ser cidadãos aqui desse mundo. E não está errado nisso. Forme, se prepare para poder ser cidadão aqui, mas principalmente para poder ser cidadão de onde? No céu. E uma das perguntas que muitas vezes é feita é assim: como é que a gente pode ensinar as nossas crianças a amarem a Jesus? Eu estive com a liderança de aventureiros alguns sábados atrás, parte da liderança lá do nosso distrito. Eles falaram assim: de nada, a gente gostaria de entender assim, de que forma que a gente pode ensinar as nossas crianças a amarem mais Jesus. E a gente começa a falar sobre os desafios dessa geração. Esses meninos gostam de tecnologia demais. Esses meninos gostam de comer trem errado demais, como um bom mineiro, né? Trem errado. Sabe, queridos, boa parte disso começa sobre o Jesus que nós temos apresentado para as nossas crianças. Você pode apresentar dentro de casa, de repente, um Jesus apenas através de palavras. Como você também pode apresentar dentro de casa um Jesus através das suas ações. Sabe quantas vezes eu via meu pai vir até o púlpito da igreja e falava assim: um dia eu também vou subir. Quantas vezes eu vi minha mãe cantar no Maranata e eu dizia assim: um dia eu também quero cantar, mas Josafá foi mais rápido e me trouxe para o coral. Sabe, queridos, nós precisamos apresentar um Jesus alegre, nós precisamos apresentar um Jesus feliz, nós precisamos apresentar um Jesus misericordioso, um Jesus que está disposto a ouvir a oração das nossas crianças.
Tenha um momento especial para você poder permitir que as suas crianças orem durante o momento da adoração no seu lar. Deixe eles sentirem também a emoção de escolher qual que é a música do louvor na sua casa. É tão bonito ver o louvor aqui, que a gente vê uma mescla de idades aqui, fantástico. Parabéns, equipe. Nós precisamos apresentar um Jesus que é capaz de atender às necessidades de cada um de nós. Mas sabe o que muitas vezes a gente faz? Muitas vezes a gente apresenta um Jesus distante. Um Jesus que muitas vezes está mais disposto a me punir do que a me resgatar. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, nós precisamos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor a terem uma experiência concreta, a uma experiência viva de amor. E talvez nessa manhã de sábado você fala assim: Ednardo, eu estou aqui com meus 30, 40, 50 e talvez nem eu estou tendo essa experiência tão intensa assim com Deus. Tem solução. A vida de Jesus, o ministério de Jesus foi para poder olhar para mim e para você e dizer assim: você tem jeito, tem solução para você, tem solução para mim. Mas para isso poder acontecer, eu e você, nós precisamos agora dar alguns passos importantes. Eu e você, nós precisamos agora começar a mudar as nossas atitudes, de repente a mudar o conteúdo a qual nós estamos nos alimentando durante os momentos que nós estamos nas telas, de repente o conteúdo que é discutido na mesa, de repente aquilo que a gente tem falado com a pessoa que está do nosso lado. Mas existe jeito, existe solução. E o relacionamento para com Deus, ele é algo extremamente pessoal. Mas existem algumas coisas que são elementares, e a gente já falou tanto a respeito do culto familiar. Mas hoje a igreja, ela prepara conteúdos adequados à idade das nossas crianças. O envolvimento dos pais na igreja faz total diferença. E talvez você goste de estar aqui, de presenciar tudo o que acontece aqui, mas de repente chegue para a liderança da igreja e fala assim: pessoal, eu quero ajudar, não sei como, mas eu quero ajudar. Se envolva. Nós vamos ter agora o Impacto Esperança acontecendo. Esteja presente no Impacto Esperança. Participe de projetos missionários. Mostre a importância de levar Jesus às outras pessoas. Crie dentro da sua casa uma comunicação saudável, um local de refúgio, um local onde que os porquês possam ser respondidos. Porque se não responder dentro de casa, o Google vai querer responder para eles. O chat GPT está aí para responder para eles. E eu quero caminhar para o finalzinho aqui contigo, falando sobre promover uma resiliência. Deixa de lado a palavra agora experiência, e a resiliência emocional e espiritual. O nosso Deus, quando Ele veio aqui nessa terra, quando Ele se colocou aqui como um de nós, Ele trouxe a possibilidade de restauração. E Jesus, Ele quer você da forma como você está. Mas a partir do momento que você tem um encontro com Cristo, a sua vida ela não pode ser mais a mesma. E muitas vezes a gente imagina que assim: não, porque eu vivo a vida toda assim, que eu levo minha vida toda assim, eu sempre fui assim, eu tenho que permanecer assim. Não. Sabe por quê? Senão a gente muitas vezes cria cristãos mimados. Ah, hoje o pregador falou, eu não gostei. Ah, eu acho que hoje foi direcionado para XYZ. Não, queridos, a palavra de Deus ela precisa alcançar a todos nós. E muitas vezes nós precisamos ter resiliência para escutar muitas vezes aquilo que não é do nosso agrado também. E quando a gente fala da nossa parte emocional, nós precisamos criar cidadãos fortes, pessoas preparadas para poder lidar com as situações desse mundo. E dentre elas existe a necessidade da disciplina. Disciplina essa redentora, disciplina essa que ensina, que infelizmente
infelizmente aqui nesse mundo as coisas não vão ser da forma como a gente gostaria que fosse, que as dificuldades elas vão vir, que os problemas eles vão aparecer, que as lutas espirituais existem. E aí você lembra, né? O livro do Apocalipse, quando o Senhor diz assim: eu repreendo e castigo a quem eu? Sê pois zeloso comigo. Mas eu quero fechar aqui com você. Ellen White, no Lar Adventista, ela fala sobre o poder das orações de amor. Eu não combinei com ela aqui não, viu gente? Mas eu gostaria de convidar a minha aqui à frente. Enquanto ela caminha aqui, eu quero contar uma coisa para vocês. Eu já estou com 30 anos. Mas uma das melhores coisas que eu posso ouvir é quando ela me fala assim: meu filho, eu orei por você hoje. Eu gosto muito de pegar a estrada. E todas as vezes quando o carro liga, seja 3 horas da manhã, seja 5 horas da manhã, tá lá minha mãe no portão me esperando para poder fazer uma oração para eu poder pegar a estrada. Todas as vezes que isso acontece comigo, eu sinto uma paz, eu sinto um conforto, eu sinto uma tranquilidade para poder desenvolver as coisas que eu tenho para poder desenvolver. Só que sabe, isso não é só dela não, porque toda vez que a minha avó, a mãe dela, a minha avó sempre fala assim: Diná, eu estou orando por você, mãe de Vânia. O poder das orações de uma mãe não podem ser demasiadamente estimados. Aquela que se ajoelha ao lado do filho não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida dos seus filhos. Você tem a possibilidade de fazer a diferença na vida dos seus filhos. Você tem a oportunidade de abençoá-los todos os dias através da oração. Se talvez você olha para toda essa cena de tudo que nós conversamos aqui nessa manhã de sábado e fala assim: poxa, Diná, eu falei em algumas etapas da vida, eu falei em algumas etapas do desenvolvimento. Ei, desespera não. Você está no lugar certo e talvez Deus te colocou aqui nessa manhã para que você agora começasse a dar os passos de forma correta, para que você pudesse fazer boas escolhas, para que talvez nesse momento, quando nós orarmos, você entregue nas mãos do Senhor os seus queridos, os seus amigos, os seus familiares. Mas deixa eu te falar um negócio. Criança, quando está dentro de casa, quem impõe as regras é os pais e não os filhos. Talvez você vai olhar e falar assim: não, mas talvez você foi um bom menino para a sua mãe. Eu tive meus trabalhos para ela também. Mas dentro de casa quem mandava? Não importa se eu tenho 1,80m e ela 1,50m. Mas quem manda dentro de casa? Ei, crianças, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias aqui na terra, os dias que o Senhor te dá. Se você nessa manhã tem a oportunidade de ter do seu lado a sua mãe, o seu cônjuge, os seus filhos, se coloque de pé nesse momento, abrace eles, vamos orar juntos, vamos interceder como família nesse momento. Se porventura não tem ninguém, membro da sua família aqui, talvez física de sangue, mas aqui na igreja está a sua família espiritual. Aqui estão as pessoas que estão se preparando para poder ser cidadãos do céu. Pessoas essas que estão escolhendo nessa manhã dizer assim: Senhor, nós estamos em um mundo cheio de pecado, nós estamos em um mundo difícil, mas nós escolhemos viver. Nós escolhemos viver a vida eterna, nós escolhemos ser cidadãos dos céus.